Estamos começando agora mais um Todas Cast no quadro Respeita a Minha História, hoje recebendo Tatiana Pires. Ela, que é conselheira tutelar, trabalha também, tem uma empresa aí que faz as conexões entre os recursos fiscais e projetos. Vamos conhecê-la. Seja Ah, bem-vinda, Tatiana. muito obrigada, Alane, pelo convite. Eu estou muito grata em estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha história. Tatiana, a primeira pergunta que eu Uhum. sempre faço é: quem é Tatiana Pires? Tatiana Pires é uma mulher negra que mora em uma comunidade, é uma mulher que com muitas dificuldades que muitas de nós a gente passa, mas que graças a Deus eu tive uma mulher que era minha mãe, que dizia que eu poderia ser o que eu quisesse. E nisso eu sou uma mãe também de um rapaz de 24 anos, fiz administração de empresas, ciências contábeis, sou técnica em edificações, mas não exerço, foi mais para sonho. E sempre tive um sonho de poder contribuir com as pessoas de alguma forma. E daí foi ou no meio empresarial, no meio político, social, eu sempre estava lá. Tatiana também tem uma trajetória aí no meio político. Se candidatou agora na última campanha, não é isso, Tatiana? Mas vamos começar da sua Aos vida, poucos, né? na sua vida pessoal. Você é daqui Uhum. mesmo, de Natal? Em que bairro você mora? Eu vim morar aqui aos 8 anos de idade. Eu moro na mesma rua onde a minha mãe nasceu e se criou. Só mudamos de casa. Saímos lá por um fato, de um acidente que meu pai ele sofreu. E daí ele faleceu. E minha avó falou: Gasparina, traga seus filhos para ser criados em Natal. E foi a melhor coisa que minha mãe fez. Ir para a casa dela, que é Natal, e poder criar os filhos dela na melhor maneira que ela pôde. Tatiana, conta um pouquinho pra gente assim, o que te move de verdade. O que me move é poder, não vou falar só clichê, tipo ajudar as pessoas, mas como uma sobrevivente, eu posso falar uma sobrevivente social, uma sobrevivente da questão também de saúde, né, de uma mulher que sobreviveu a um câncer e estou na sobrevida faz 15 anos. Eu acredito que nada é por um acaso, e isso eu falo muito para as mulheres, que a gente não veio aqui só para adubar a terra para alguém. Mas confesso a vocês que depois de muitos anos é que eu pude enxergar a mulher que realmente eu sou. Por mais que eu tenha ocupado espaços importantes, ser secretária de Estado em um mandato de um governo, ter assumido instituições com muitos milhões, estar conselheira tutelar, estar com a minha empresa. No fundo, se a mulher ainda não tiver a certeza de quem ela realmente pode ser e não o que os outros dizem que querem que a gente faça, eu acho que é uma coisa, é o diferencial. E eu posso dizer, felizmente ou infelizmente, de que recentemente, de uns anos para cá, eu sei quem sou, o que eu quero e o que eu posso fazer. Muito bem. Tatiana, agora sobre a política. Vamos falar aqui um pouco sobre Hum. política. Como você ingressou aí, como você entrou no meio político? Conta um pouquinho para a gente da tua trajetória até agora, recentemente, né? Até o ano passado. Sim. E futuramente, se você ainda tem essa pretensão ainda de continuar aí nessa caminhada. Eu fiz uma decisão na minha vida em que agora eu quero me organizar, né? Que é a questão da minha empresa, que desde 2011 ela funciona, mas funcionava de uma maneira para ajudar as pessoas. E eu aprendi recentemente de que você tem que se ajudar, você tem que ganhar dinheiro, você tem que se fortalecer para poder ajudar as outras pessoas. E você falando da política, eu vim do movimento estudantil.
Então, participei da UMES, fui tesoureira de uma entidade gigante, forte, onde as leis que tem de direitos estudantis foram no período onde eu fiz parte, e daí foi movimento de juventudes, movimento de mulheres que eu abraço até hoje, e da política eu tive a oportunidade de sair candidata a vice-prefeita ao lado do deputado Hermano Moraes. Para mim foi a primeira vez que eu saí uma questão eletiva, né, uma questão eleitoral. Foi um aprendizado foi muito árduo, e daqui eu já compartilho com vocês, porque teve a questão da polarização política, né? Que tinha direita e esquerda, ou era fulano que era do mal, fulano do bem, e aquele negócio que, no fim das contas, atingiu diversas famílias, inclusive a minha. Então, dentro disso, eu entrava na campanha chorando, saía na campanha chorando, e as pessoas não sabiam disso. Isso é a primeira vez que eu estou compartilhando. Mas, por causa dessas situações que ocasionou diversas famílias comportamentais, né? Onde as pessoas foram esquecendo quem é aquele outro, quem é o seu irmão, que aqui é uma mensagem, quem é o seu tio, quem é o seu primo, por alguém. Então, isso feriu muito, isso afetou muitas famílias, afetou muita política. Então, sou uma pessoa que faço muita análise política ao lado de vários políticos, né? Pode ser de direita, esquerda, eu estou lá somando, e eu coloco essa referência de 2020, que eu poderia ter sido a mulher mais ainda do que eu sou, como vice-prefeita, ter somado, mas os fatores externos me afetou. E isso é uma mensagem que eu deixo para você, mulher, que tem que estar fortalecida, para poder você atingir o seu objetivo. E isso vai para a questão política, aí veio candidatura para deputada, que eu saí candidata, ia ser candidata a deputada federal, levei um golpe dentro do partido, é a primeira vez que eu estou registrando isso daqui. Um momento eu vou poder compartilhar com Detalhes, mais detalhes sobre isso, mas eu vou repetir, eu estou contando isso, e aqui, no todas elas, todas é o, casts. em todas as castes, para vocês saberem o quão é difícil mulheres saírem candidatas. Isso aqui é um registro para você, mulher, que quer sair candidata, quer somar, mas você tem que saber quem é você, o que você pode fazer. E ainda difícil sair candidata, mas mais difícil ainda é conseguir ter a independência de sua candidatura. Muito Não é bem, Ilane. isso? Você falou algo muito importante. E aqui é uma provocação que eu faço para você, mulher, que tem um pensamento de sair candidata a uma campanha eleitoral. Você vai sair candidata por quê? Já teve gente que falou, Tatiana, você vai apoiar que tipo de mulheres? Eu estou para apoiar as mulheres. Isso é, para mim, ridículo. Uma mulher falar esse tipo de coisa. Então, assim, é necessário. Existem candidaturas femininas que elas estão para complemento familiar, elas estão para complemento partidário, elas estão por complemento. Aí a pergunta é: não pode ser o complemento feminino, não? Não pode ser o complemento da necessidade das mulheres? Então, assim, é uma provocação que eu deixo aqui para todas nós mulheres, porque eu me incluo dentro disso, em que eu sou uma mulher que está aberta às discussões, aos diálogos. Para que você vai sair candidato? Mas não se esqueça, você não deve, aí é uma escolha minha, que eu vou deixar registrado aqui. Você não pode escolher que tipo de mulheres você vai apoiar. Você tem que apoiar a mulher. Então, e respeitando as particularidades. A gente precisa de mais sororidade, né, Tati? É Isso, por quê e para quem, né? Para isso. quem é sua política, para quem você vai defender, né? E dentro
da classe, de que você dentro daquela bandeira não pode ter Isso mesmo, você não diferença, não pode ter escolhas, assim, a banda eu vou defender as mulheres e pronto, acabou-se. você deve Independente de isso, partido A, partido B, de isso mesmo, posicionamento A, de posicionamento B. isso mesmo. Só de política aqui a gente passa horas Não conversando, é porque isso, tem porque muita é muita coisa. coisa, é muita coisa. Eu entendo a particularidade de cada uma de nós, mas não quer dizer que aquela mulher é a sua inimiga. Pelo contrário, pegue essa particularidade daquela mulher, some, você vai ver a diferença. E a sororidade, como você falou, Lani, é algo que a gente tem que ter muito cuidado, porque tentam colocar como se fosse algo bobo, como se fosse um mimimi. A sororidade é uma estratégia de sobrevivência das mulheres no mundo que a gente vive. E ainda a gente falando ainda um pouco mais sobre política também, né, que nós somos seres políticos, Isso, Tati, para você, além da dificuldade de ser mulher, ainda tem esse plus a mais, né, essa dificuldade a mais por ser mulher negra, é verdade. né, que Isso, participar de campanhas que o que a gente vê, né, tem a cota feminina, tem a quantidade de cadeiras na Câmara, por exemplo, que foi agora a última campanha, né, para vereadores e prefeitos, tem a quantidade de cadeiras destinadas às mulheres, porém, as mulheres que estão ocupando aquelas cadeiras, se eu estiver enganada, me fale, mas são majoritariamente mulheres brancas, sim. classe média alta, não é isso? Isso. Aí eu já falo mais com a questão da mentalidade. A mentalidade. Nós mulheres que vivemos numa crescemos na questão periférica, vivemos em escola pública, a nossa família vem a nossa família, quando eu falo de pessoas que têm as suas vulnerabilidades, essa pessoa, ela está pronta para evoluir. Tá entendendo? Tem gente que prefere hoje ter aqueles R$ 50 para pagar aquele feijão, arroz para aquela pessoa no período eleitoral. Mas ela esquece que haverão 4 anos e que o efeito ele vai da conjuntura, ela vai afetar o imposto, né, o preço dos alimentos, possivelmente o desemprego ou empregabilidade, a questão do empreendedorismo ou não. Então, as pessoas têm que ter cuidado quando ela vai votar, entendeu? Infelizmente, no Brasil, eu vou já ampliar, que isso é uma discussão, vem se acontecendo a questão do voto. Aí vem a questão da que Da você compra, falou né? da compra. Mas você falou algo muito interessante das mulheres que são candidatas brancas. A maioria dos partidos políticos só colocam mulheres negras porque são obrigados a colocar na cota. A maioria dos partidos políticos só colocam mulheres, independentes se são negras ou não, candidatas, porque é para cumprir a cota. Eles não estão, quando eu falo não, eu falo pessoas, tá? Falo pessoas que dirigem os partidos políticos. Eles não estão, eu aprendi essa palavra há acho que 1 ano. Eles não se importam. Então, eles não se importam. Eles se importam naquele momento, que é a questão eleitoral. A matemática. Pronto, eu sou uma pessoa, eu sou tesoureira de um partido, em que, se você pensar num partido, você vai pensar na matemática. E a matemática é quem vai ter mais, né, número de votos, quem vai puxar o número para ter uma cadeira. Aí essas pessoas, elas precisam ter um número X, X, X para somar. Aquela pessoa negra tem voto? Aquela pessoa, aquela mulher, pode ser branca ou negra, tem voto? Uhum. Então aí volta aquilo que eu falei, e o fortalecimento das mulheres. Quem entra aqui tem que ter tipologia de apoio das mulheres,
Estamos no mesmo barco, querida. Os partidos políticos só apoiam as mulheres que têm a estratégia. Aí eu não vou falar nem os tipos de estratégia aqui para não detalhar, mas acorde, gente, acorde, você mulher que tem interesse em sair candidata, acorde. Existem matemáticas. E as matemática ela é exata. Então, se não cumprir, o partido não vai ter cadeira. E é o principal que eles querem é uma cadeira na Câmara, na Assembleia, na Câmara dos Deputados e no Senado. Simples assim. E a Tati, né, além assim de ter tem essa trajetória política, né, muito forte, a Tati também tem uma empresa, tá, gente? E a empresa dela também é uma empresa, assim, que pensa na sociedade, né, que pensa nos projetos. Eu gostaria que você contasse um pouquinho mais sobre sua empresa nesse momento, né, para que a gente até pudesse entender. É uma empresa de conexões? É isso, É. Tati? É o nome da minha empresa, na verdade, é Conexões 84. É um sonho de muitos anos. Ela começou com o nome Escopo, Assessoria e Projetos, foi em 2011. E eu nunca fui priorizando essa empresa, porque eu sempre fui utilizando mais para usar, para ajudar aquele projeto, não para ganhar dinheiro, não para fazer negócios. Mas de 2022 para cá, eu busquei orientação, e aqui eu vou fazer a propaganda do Sebrae, e não Pode porque ficar à vontade. é uma instituição que realmente apoia os microempresários, microempreendedores, e se você precisar, eu sou uma delas na minha evolução. Então, assim, eu imaginava essa empresa de captar recursos para fortalecer projetos sociais. Mas aí o como? Ah, eu sei até, eu sei fazer, mas existe técnica, existe processo, existe articulação de venda. Ah, você é boa para vender? Independente se o seu projeto, se o seu negócio é bom. Aí no caso da Conexões 84, com essa evolução, o nosso trabalho trabalha com captação de recursos, onde você, empresário, pode direcionar parte do seu imposto para o projeto social, na cultura, no esporte, e também tem a lei do bem, que é para fortalecer startups, que podem sim fortalecer ainda mais a economia. Alguns empresários, infelizmente, ainda não conhecem essa metodologia. Mas aí já fica a dica. Você vai ter desconto no seu imposto e ainda vai apoiar eh, projetos sociais, cada um mais lindo do que o outro, que Natal e Rio Grande do Norte tem. E você ainda vai ter um merchandising dentro do projeto, porque é obrigatório a fazer tudo isso. Então, eu já faço um apelo aqui aos empresários que querem saber um pouco mais sobre captação de recursos e saber um pouco como direcionar o seu imposto para projetos sociais na área de esporte, cultura e também fortalecimento de startup, é só procurar a mim, Tatiana Pires. Tatiana, então, no caso, quem te contrata são as empresas, é Isso. isso? As empresas te contratam para Isso. você fazer, esse levantamento dos ou você já tem uma listagem dos projetos sociais e você faz só essa conexão de fato? Pronto, eu tenho um banco, né, criamos no decorrer dos anos, a gente vem quem tiver interesse lá no @conexões84 no Instagram, você pode entrar em contato, que lá a gente compartilha um formulário, do projeto social, a instituição que você já trabalha, para que ele fique lá no banco. E a gente oferece a esses empresários que queiram apoiar aqueles projetos. E também respeito o empresário que também, Já eh, tem, né, o projeto em já tem o mente. projeto em mente e também ele se identifique, porque também ele não vai apoiar um projeto que não se identifique, Sim. né. Então existe projetos, temos o banco de projetos. Você fez uma pergunta interessante, dos empresários, das empresas que o meu
principal cliente são os empresários que a gente direciona, Sim, mas quem procura para captação de recursos são um cliente secundário. os profissionais na área de elaboração de projeto, o dirigente das ONGs, das instituições, que fez o projeto, são eles que normalmente nos procuram pedindo esse help para a gente possa conseguir esse recurso para eles. E a empresa E que eu já deixo aqui que os empresários é que devem ficar felizes e dizer assim: vou direcionar, apoio o ISG, Agenda 2030 e eu acho já que é apoia. alguns empresários, eu não sei, mas assim, alguns empresários podem ter, um pouco de receio. Esse recurso, ele realmente chega às Boa, aos projetos sociais? boa, boa. Qual é uma das. Tem uma empresa aqui no Rio Grande do Norte que ela, muitos anos atrás, ela apoiava projetos, a pessoa vai na lei ou de Maranhão, que é do município, ou Câmara Cascudo, ou Lei Rouanet, se inscreve, passa no projeto e fica com certificado para captar. Hum. Só que aquela empresa, aí teve uma empresa no Rio Grande do Norte que ela apoiava. Mas qual é a maior preocupação? Esse dinheiro vai ser destinado realmente para aquele projeto? Vai ter uma prestação de contas correta? Então é aonde entra o Conexão 74, onde entra a Tatiana Pires, porque a gente garante esse serviço para o empresário, em que a gente assume aquela responsabilidade do projeto, né? Quando ele topa, é aquele projeto, Tatiana, é aquele ali que eu quero. Então, a gente assume esse gerenciamento administrativo até a prestação de contas, para que ele realmente seja colocado em prática o que está no projeto. Você faz esse acompanhamento. Isso, a gente faz com que o projeto realmente ande até a prestação de contas, que é uma das dificuldades que tem, que, claro, um artista ele está preocupado em compartilhar a arte dele. Alguns não têm a habilidade de tomar conta do dinheiro. E isso eu estou falando de muitos artistas que conversam comigo. Eles não têm essa preocupação. Então, eles ficam na dúvida de como conquistar aquele empresário. Depois, ele vai ter que gerenciar um dinheiro que entrou na conta dele. Aí, como é que fica a arte dele para colocar em prática? Então, é onde entra a empresa Conexões 84, onde a gente vai com aquele certificado dele, com aquele projeto aprovado, pode ser no edital, pode ser lei de incentivo, a gente vai procurar o empresário, ou ele já tem um empresário, e a gente assume essa responsabilidade, dizendo que aquele dinheiro ele vai ser usado para aquele projeto e a A prestação de contas. Conexão 84, ela realmente, faz todo o acompanhamento do início até o fim, garantindo que aquele recurso fiscal, né, da empresa, ela chegue aonde realmente precisa, Isso. ajude esse projeto, né. Então, assim, a empresa tem uma missão muito bonita. Foi um sonho de muitos anos. Eu falo foi, né, porque antes era só sonho, e agora ela é realidade. Tá entendendo? A dificuldade que nós, captadores de recurso, ou quem é proponente de projetos, produtores culturais, sociais, é que o empresário, que a empresa consiga compreender que ele vai ter vantagem. Ele não vai tirar, não é um patrocínio direto. Ele vai ter uma restituição, ele vai ter uma dedução sobre o imposto dele. Tem uma percentagem sobre isso? O limite? Tem. Isso cabe a gente conversa. Se um projeto social, vamos dizer, é R$ 100.000, ou uma empresa ela vai ser a incentivadora, ou várias empresas poderão ser incentivadoras nesses R$ 100.000. Então, você, empresário, vai ter o maior benefício que eu aprendi durante todos os meus anos como empresária, é que você vai ter dedução fiscal para que aquele lucro seu possa ser investimento,
para que aquele lucro seu, ele possa ir para o seu bolso. Eu aprendi durante esses anos que o empresário que as empresas estão lá para lucrar. Elas não estão, eu aprendi a duras penas, de que os empresários e empresas não estão para fazer trabalho social. Elas estão para lucrar. E você, empreendedor social, você que é empreendedor, também é para lucrar. Mas para isso ele pode ter uma parceria apoiando o ISG, apoiando a Agenda 2030, os 17 ODS, e dentro disso é apoiando os projetos sociais e culturais que existem. Olha aí. E para quem ficou interessado, tanto os empresários, quanto também quem tem projetos, né, e quer, assim, compreender melhor, quer sua ajuda, que é a ajuda da sua empresa, como é que faz para entrar em contato? Entre em contato com Tatiana Pires, o telefone comercial é o 84 987 340520, ou através do Instagram, Tatiana Pires.rn ou Conexões 84. É No muita conversa, muita coisa boa, muitas né, informações. Você vê que o tempo é bem curtinho. A gente acha que é muita coisa, mas já está passando bastante do tempo. Mas, de qualquer forma, agradeço muito. Acho que ficou bem claro aqui sobre a empresa da Tatiana, também sobre um pouco da trajetória dela. E quem quiser conhecer mais, tem que ir lá no Instagram para conhecer a Tatiana Pires. isso mesmo. E eu vou dizer uma coisa a você, Ana, muito obrigada pela Eu que oportunidade. agradeço. Mari, muito obrigado. E deixar um registro aqui de que você pode, você deve, você deve fazer. Se acredite em você, pode ter todos os obstáculos do mundo. Você vai pulando, 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 só não pode se agarrar. Tá? E essa mensagem é para todos, mas especialmente a você, mulher, que fica na dúvida, já que tem N coisas para assumir, mas que não duvide de você não. Você pode tanto, você é empreendedora, você pode tanto, sabe? Você pode se tornar uma de empreendedora, uma empresária. E é isso que eu quero. Eu quero para mim, eu decidi isso na minha vida. E você? Decidiu o quê, né? Gente, olha, tá chegando ao fim, o Respeito à Minha História. Lembrando, Todas Cast é gravado aqui no estúdio da Vulcancast, que fica aqui em Lagoa Nova. O estúdio para locação, então se você também deseja, né, fazer um programa, tem uma ideia, vem para cá para Vulcan. Aqui também funciona o espaço de cowork de saúde. Se você é profissional da saúde e está precisando aí de um espaço para atender os seus pacientes, entre em contato com o Espaço Vulcan. No Instagram, Espaço Vulcan. Segue também o espaço daqui do podcast, né? Que é o Estúdio Vulcan Cast. Um beijo e até a próxima. Um beijo, gente.